e Futebol às 5, com Daniel Pacheco. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Chá e Futebol às 5, o 9º episódio. E, para a vossa informação, normalmente as escolhas dos treinadores que temos aqui é feito com a sua devida antecedência, mas calhou-nos ter 2 semanas seguidas o treinador de Santa Eulália, líder da Série B da Pro Nacional, e hoje connosco temos o líder da Série A da Pro Nacional. Estamos a falar de André Brito, treinador do Miense, 31 anos, técnico de atividade física e desportiva no Instituto de São João de Deus em Barcelos, casado com Manuela Alves, com um filhote de 1 ano, o Mateus Brito, e tenho um registro fantástico de 0 golos sofridos, 4 jogos, 4 vitórias. E começo mesmo por aqui. Qual é o truque para este início? E é verdade que o Miense era dito por muita gente como um dos mais fortes candidatos até à subida, mas 0 golos sofridos, 4 jogos, 4 vitórias e, pelo que sei, claramente superior aos adversários nestes 4 jogos. Como é que tu explicas estes resultados? Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É muito importante este momento de partilha e para mim é um gosto muito grande. O prazer é nosso. Acima de tudo, eu acho que não há nenhum segredo. O segredo tem a ver com o compromisso que os jogadores têm tido. Eu gosto de brincar sempre, e falamos muito isso com os jogadores, sobre a ideia que nós temos de jogo, e acredito que essa ideia, que é uma ideia de ter bola, uma ideia de um futebol positivo, acabe por contagiar e termos este registro. Mas, acima de tudo, eu acho que realçar claramente a qualidade individual deles que nos consegue ter neste registro neste momento. Mas para essa ideia de jogo, o plantel foi escolhido recuando um bocado no tempo, quer em pré-época, os resultados já vinham a dar sinais que este início de campeonato poderia acontecer, mas o plantel, é verdade que é uma SAD. Como é que funciona o Miense na escolha dos nomes para tu dirigir? O primeiro assunto que nós falámos logo na primeira reunião foi relativamente sobre isso, e a escolha do treinador. Portanto, eu e a minha equipa técnica sabíamos quem eram os jogadores que nós queríamos. Houve depois uma parceria muito grande com a direção para chegarmos aos nomes que iam ficar, porque fazia todo sentido numa equipa que tinha sido segunda e que acaba por perder na penúltima jornada essa liderança, nós percebermos quem eram os nomes que se podiam associar àquilo que nós projetávamos para o jogo, e chegámos fácil a 16 nomes. E depois a renovação acabou por ser simples, e depois acabámos por contratar 7 jogadores que já estavam identificados por nós, equipa técnica, que entravam acima de tudo dentro do perfil humano que nós queríamos, além da qualidade que tinham que ter para entrar num projeto desta dimensão. E a partir daí foi relativamente simples construir, mas houve sempre esta parceria e esta ideia entre nós e a direção de quem é que nós queríamos e de chegar aos nomes finais, que é o plantel que temos neste momento. E em modo, de uma forma macro, qual é a ideia, qual é o projeto do Miense? O do Miense, objetivamente, quer chegar aos campeonatos nacionais. Já o era o ano passado, este ano não deixou, volta a fazer um investimento, e nós percebemos pelos jogadores, a nível estrutural, está a tentar crescer para isso, e o objetivo é claramente esse, e depois dos campeonatos nacionais continuar a pensar sempre para cima. É um projeto que se assenta bem com a ideia que eu tinha, de muita ambição, de muita vontade de ser melhores, e claramente os campeonatos nacionais não vai encerrar o Miense subir e dizer ok, queremos isto. Não, queremos isto e queremos perceber como é que podemos crescer para ser melhores. Muito bem. E a nível de condições, as coisas estão a acontecer, falo de condições de treino, de condições para os jogadores, condições até para a equipa técnica, as coisas estão a acontecer para acompanhar esse projeto, o desenvolvimento desse projeto? Sim, não falta nada. Desde o relevado que nós temos, que foi um investimento há pouco tempo do clube que melhorou, e a nível de condições, não podemos, nem a equipa técnica nem os jogadores, são criados todas as condições para o sucesso. Agora resta-nos a nós trabalhar para comprovar isso. Muito bem. Eu queria aproveitar a tua oportunidade de ter cá para falarmos um bocadinho sobre esses 4 jogos, assim de uma forma muito resumida e dentro do que a tua memória permite fazer. Primeiro, um jogo fora difícil, digo eu, até pela história do Sampaio de Arcos na competição. Vences por 1-0, mas não vi o jogo, mas pelo que me informei, o jogo teve sempre mais ou menos controlado. Não sei se isto corresponde à realidade ou não. Como é que foi esse primeiro jogo?
primeiro jogo foi o típico primeiro jogo da época, não é? Muito nervosismo, que se calhar nem é a palavra certa, mas muita ansiedade. Foi o primeiro jogo com público ao fim de uma paragem muito grande, estava muita gente nesse jogo. Um campo tradicionalmente difícil, até pelas dimensões do campo é difícil. Foi um jogo que nós controlámos, nós tentámos, não conseguimos ter tanta qualidade de jogo como nos jogos seguintes, talvez pelas dimensões, pela forma aguerrida como o Sampaio de Arcos também jogou, porque tem uma equipa que com um conhecimento maior entre eles do que eu tinha naquele momento e os nossos jogadores, até porque estavam a jogar reforços e se calhar acho que nós tínhamos mais reforços. Tivemos a felicidade de fazer um golo numa situação de bola parada, que foi um lançamento que nós tínhamos trabalhado, e a partir daí sim foi a gestão. Tivemos alguma felicidade na parte final, porque o último lance do jogo Sampaio de Arcos podia ter feito o golo, e nós temos um jogador que tira em cima da linha, e depois temos uma defesa do Rafa que acaba por dar os 3 pontos, mas nesse jogo, até àquele momento, Sampaio de Arcos também teve esse lance, e acho que fomos felizes e premiados também pela forma como nós, obstinados, como quisemos ganhar. Sim. E depois, em casa com o Porto de Abo, com um treinador muito conhecedor da Pro Nacional, não a Pro Nacional neste formato, porque acho que neste formato não há muita gente que possa dizer que é experiente neste formato, mas um treinador muito experiente na Pro Nacional. Uma vitória outra vez por 1-0. Esse jogo, não consegui ter grande informação sobre esse jogo, portanto, o que é que me podes dizer sobre... Foi um jogo completamente diferente. Criámos muitas situações, o resultado de 1-0 acaba por ser um bocadinho enganador, porque nós merecíamos ganhar o jogo de forma perfeitamente tranquila, mas apesar desse 1-0 foi um jogo que eu senti claramente que nunca teve em perigo, porque fomos sempre nós que assumimos as despesas do jogo e conseguimos ter um jogo consistente a 90 minutos à segunda jornada, contra uma grande equipa, muito bem orientada, porque o João Fernando conhece muito bem e tem excelentes jogadores, excelentes executantes. Vinha de uma vitória contra o Amados, que ainda motivava mais, mas a equipa deu uma resposta fantástica nesse jogo, e acho que o único pecado desse jogo foi não termos ganho de forma tranquila pelas imensas oportunidades de golos que criamos. Depois tem o Vila Chá e o Urs, se calhar equipas, não sei se tens esta visão, se calhar equipas que vão sentir algumas dificuldades durante o campeonato. Isto já é uma observação minha, não foste tu que a fizeste, são palavras minhas, mas estes jogos denota também o crescimento da própria equipe? Foram diferentes. Nós em Vila Chá não tivemos um jogo tão conseguido, a equipa acusou algum desgaste nesse dia, talvez por ser relva natural. O Vila Chá acho que tem uma boa equipa, mas muito jovem, com muitos jogadores estrangeiros, era o terceiro treinador, que é uma situação pouco comum à terceira jornada. Nós acabámos por ser felizes porque, ao contrário, enquanto no Porto de Abo nós criámos muitas situações e não fizemos, em Vila Chá aos 2 minutos estamos a ganhar, e no início da segunda parte criámos 2 lances e fazemos 2 golos, e acabámos depois por gerir o jogo dessa forma. E este jogo em casa com o Uxa já é diferente. O Uxa vem de 2 subidas consecutivas com o Mr. Alex. É uma equipa aguerrida, uma equipa que luta, que vai ter dificuldades, porque 2 subidas seguidas vão dar esse significado, que a Pro Nacional é um impacto sempre muito grande. Sempre muito grande, e nós aí sim voltámos a ser aquela equipa que tínhamos sido com o Porto de Abo, dominadora, a criar muitas situações. Fizemos 2 golos e volto a dizer, acho que eu disse no final do jogo que acho que o resultado foi curto para aquilo que foi a nossa produção, até porque falhámos um penalti, o guarda-redes defendeu, mas não conseguimos concretizar. E acredito que as 2 equipas é difícil fazer a avaliação se vão ter dificuldades. Apesar de eu achar que o Uxa é uma equipa que tem o mesmo treinador, os mesmos jogadores e que se pode encontrar mais cedo a nível de resultados, se calhar o Vila Chá pode demorar mais, porque ter 3 treinadores mais jovens, penso que isso pode demorar mais tempo em termos de processo. Certo. Nós olhamos, por exemplo, para a Série B e nós temos tido aqui no programa um foco se calhar até maior na Série B, mas tem a ver com questões de proximidade, é algo que nós, por exemplo, este mês já vamos mudar, mas vemos o Santa Eulália com 1 golo sofrido e 11 marcados. Na Série A vemos uma equipa que está com 0 golos sofridos. A equipa começou a ser pensada e estruturada primeiro na sua organização defensiva, ou isto é fruto também de todo o trabalho, mas as coisas não foram pensadas assim? Não, eu sou objetivamente um treinador de organização ofensiva. Desde o primeiro dia de treino pensámos em organização ofensiva. Se nós trabalharmos 20% de tudo o que é o treino, a organização defensiva foi muito, porque a nossa ideia que vendemos e que falamos com os jogadores diariamente é nós termos bola,
termos grande capacidade para gerir a bola e agredir o adversário no sentido de eles jogarem o nosso jogo, estarmos muitas vezes em transição, e a construção do grupo foi pensada dessa forma, com jogadores que na primeira fase nos dessem essas condições para ter bola, com médios com uma transição forte, porque sabemos que além de conseguirem ter a bola, essa transição, e a equipa foi pensada dessa forma. E eu acredito que o grande sucesso que nós temos tido é a forma como os jogadores têm acreditado nesta ideia, e acima de tudo, se nós olhamos para o Domiense e dizemos assim, ok, individualmente tem o jogador A, B e C, nós estamos a valer por aquilo que é coletivo, porque eu vejo os meus jogadores muito comprometidos no processo defensivo nesse momento da transição, que tem sido onde temos estado, mas também em Sampaio de Arcos tivemos que baixar linhas e soubemos defender. O Porto estava obrigando-nos em muitos momentos a defender algumas bolas que eles, pela qualidade individual que têm, e a equipa deu sempre uma resposta muito boa, e a construção foi muito pensada por aí. Nós temos jogadores com capacidade para serem competitivos, para termos um plantel equilibrado, que nos garanta que possamos mudar uma outra peça e, acima de tudo, temos ter sempre a mesma identidade, e foi construída dessa forma. Muito bem. Como é que é e como é que tu definirias a série A, porque sei que também, e depois vamos chegar mais tarde aí, sei que também já estiveste num clube mais chegado à série B, como é que é a série A em relação e em comparação com a série B? Que qualidades é que destacas, que desvantagens é que tu destacas? Como é que tu olhas para a globalidade da competição? Parece-me que a Série B acaba por ser mais competitiva pelos jogadores que acaba por ter, por atrair, naturalmente, porque os clubes, em termos históricos, nós olhamos para a Série B, temos mais clubes de campeonatos nacionais que tiveram nos campeonatos nacionais e que têm essa vontade de regressar, enquanto na Série A não acontece na mesma escala. E aquilo que eu sinto é sempre esse lado da competição. Aqui em Guimarães os jogos são todos muito aguerridos, há muitos derbys, que apimenta sempre aquilo que é o jogo, e na Série A não acontece com tanta regularidade. Apesar de eu achar que na Série A nós temos equipas com qualidade e que depois, ao contrário do que acontece aqui em Guimarães, as equipas assumem-se e não tem problema de dizer nós vamos lutar pelo primeiro lugar ou vamos tentar. Na série, o que eu estou a sentir este ano é que os clubes todos defendem a mesma coisa, que é lugares cimeiros, nós não percebemos se é de quinto ou sexto, e portanto depois o campeonato vai decorrendo e vamos vendo. E parece-me que a ambição da Série B, pelos clubes históricos que têm, acaba por dar esse apimentada, as equipas serem mais competitivas e quererem, acima de tudo, chegar aos campeonatos nacionais. Sim, há muitos clubes com muita história também na Série A, de certeza. Mas estamos a falar de uma questão muito, muito interessante, que é os clubes assumirem o seu projeto desportivo, nem que seja, ok, estamos cá para nos mantermos, ou estamos cá para lutar pelos lugares de subida. Da parte do Domiense sempre houve esse discurso com bastante ambição de se assumirem como candidato. Para ti, enquanto treinador jovem, sentes isto como mais pressão ou como motivação? Eu sei que é muito mais fácil responder como motivação, principalmente quando se está com 4 vitórias seguidas, mas não achas que esse discurso tão ambicioso que pode chocar com a primeira derrota? Não me parece. Eu digo isto muitas vezes aos jogadores, que eu acho que a pressão é um privilégio, porque quem tem a pressão de dizer nós queremos subir e vamos jogar para subir, é um privilégio. Primeiro porque vamos ter mais recursos, à partida partimos com mais recursos, partimos com melhores jogadores, e o clube estrutura-se e pensa nisto. E depois nós temos que pensar nesta questão do projeto desportivo, que eu acho que não existe muito projeto desportivo. Existe o ganhar ou perder, e eu nisso não sou muito romântico, porque eu sei como é que é. E eu não me deslumbro com as 4 vitórias, porque o meu discurso para os jogadores é a nossa final é Domingo e Martim. Eu sei que o meu lugar, entre aspas, está em risco ali, a partir do momento que acontece. Agora, nós também, quando construímos o plantel, tivemos o cuidado de ir buscar jogadores que nos trouxessem essa maturidade e essa experiência de perceber que nós vamos empatar e vamos perder, porque nenhuma equipa ganha sempre, nem isto vão ser 4 jogos sem sofrer golos e vai ser perfeito. E nós trouxemos esses jogadores e essa experiência para podermos saber que caminhos levar e como reagir nestes momentos. Até na equipa técnica eu tive o cuidado de trazer gente que me pudesse acrescentar essa visão e perceber o que é que nós temos que fazer nesses momentos, apesar de eu achar que não é muito diferente. Eu acho que aqui o objetivo é próximo jogo, que agora é o Martim, prepararmos a melhor equipa e sermos competitivos. E depois o resultado, no final, é 24 horas para uma coisa para outra e seguimos já no jogo seguinte, porque neste nível, se nós começarmos a pensar muito naquilo que é o objetivo final, sem pensar no jogo seguinte, se eu penso na finalíssima,
não faz sentido nenhum, porque eu, para chegar à finalíssima vou ter que ser primeiro. E para ser primeiro vou ter que competir contra equipas que têm muito valor, e nós temos equipas na Série A com muito valor, equipas sem dúvida. Que se reforçaram também bem e têm-se vindo a reforçar. E que querem subir também. E que querem subir, se calhar não assumido em termos de discurso, mas que dentro de campo têm provado outra coisa. Mas nós aqui a preparação é o próximo jogo, queremos ser competitivos nesse jogo, e a seguir é esta questão do privilégio, nós estamos neste lugar. Mas há esse discurso entre os jogadores, tu sentes isso? De ti estou a sentir, mas sentes isso que até os próprios jogadores olham para estes 4 resultados e dizem, pá, calma, que isto é uma maratona e, portanto, nós ainda temos muito que trabalhar. Sentes isso no balneário? Claramente, até pela experiência que nós temos. Os nossos jogadores transmitem isso e tem sido um discurso constante, porque nós não estamos a viver do deslumbramento. Era a pior coisa que nos acontecia agora, achar que isto vai ser perfeito, porque o jogo de domingo já vai ser muito complicado. E nós dizemos isto constantemente e depois começa-se a dizer, isto vai ser um passeio e vai ser muito fácil, e não é. Porque a Pro Nacional, apesar, eu não considero que baixou o nível, mas tem clubes que habitualmente não estariam na Pro Nacional. Mas continua a ser difícil. Nós temos clubes que neste momento estão em último, que podem perfeitamente ganhar ao Domiense, como o Domiense pode ganhar em qualquer campo, numa equipa que esteja num bom momento. E, portanto, é o nós estarmos preocupados com aquilo que temos que fazer e que temos que fazer bem e ser competitivos, que acaba por ser o mais importante. E nos jogadores, aquilo que eu sinto, objetivamente, é pensar no jogo de Martim. Não sinto neles o... Mas não se sente isso nas bancadas? Eu tentei preparar mais ou menos as coisas e tentei falar com algumas pessoas que tivessem ido ver o jogo. Não se sente isso já no adepto do Domiense? Acredito que isso é o que se vai sentir fora. Nós vamos manter sempre dentro outro tipo de comportamento, porque nós sabemos que esse comportamento é o que nos pode levar a um insucesso. A partir do momento que nós pensamos que as coisas estão feitas, não vão estar feitas. Sim. E aí vamos ficar todos em xeque, mas sinceramente por aquilo que eu conheço dos jogadores, por aquilo que tem sido vamos entrar agora na 10ª semana de trabalho com eles, não sinto isso. Sinto claramente o foco naquilo que é o próximo jogo, que é o nosso objetivo, que é a nossa final e o jogo seguinte e procurar os melhores. Nós já falámos muitas vezes sobre isso, para mim um dos aspectos fundamentais do treino é esta questão da competitividade. Todas as semanas nós temos 4 jogos e nunca foi o mesmo 11. Porque os jogadores que vão trabalhando num sentido, e nós trabalhamos muito naquilo que é a ideia para aquele jogo, e então os jogadores vão alternando e, portanto, isso também dá essa competitividade e o foco estar e fazer bem o trabalho durante a semana, porque senão nós começamos a pensar noutras coisas à frente e não adianta nada. Se estivéssemos aqui numa conversa de final da época e se tivesses subido, portanto, hoje o Domiense está completamente parado para os campeonatos nacionais? Não. O Domiense tem que estar, foi exatamente esta conversa que eu tive com a direção, que é o Domiense tem que estar preparado se formos primeiros no final, ou quando formos primeiros no final, e quando chegarmos à finalíssima temos que estar preparados. Naquele momento exato temos que estar preparados. E como é que chegamos lá? Com a qualidade do nosso jogo, ser uma qualidade já para cima, de nós conseguimos manter muitos jogadores para aquilo que é a identidade do ano seguinte, porque também, se não conseguimos manter esta identidade e fomos ganhando sem crescer em termos de jogo, depois não vamos ter capacidade, porque se formos buscar muitos jogadores, a lógica também se vai perder um bocadinho, e acima de tudo é o clube ir crescendo nesse sentido, até estruturalmente perceber quais são as necessidades e ir respondendo todas as semanas. E o clube tem feito um esforço tremendo, a direção está muito focada, e eu acho que nós a cada jogo, é como eu costumo dizer, vamos subindo a escada devagarinho, para quando chegar àquele momento da finalíssima, ali sim temos que estar prontos, independentemente do que aconteça. Mas acima de tudo é estar preparados para chegar em primeiro lugar e depois pensar nisso. E agora, virando um bocadinho para ti, quem é o treinador André Brito? 31 anos, muito jovem, tiveste 4 anos de Futebol Clube do Porto, já vamos falar à frente sobre eles, mas com 31 anos, aparecer no Domiense, um projeto claramente de subida, com investimento a acompanhar, um clube que se assume, pelo menos os elementos da SAD assumem que querem estar nos campeonatos nacionais. Como é que aparece, em primeiro lugar, uma aposta num treinador assim? E em segundo lugar, quem és para lá em casa saber? Eu sou altamente ambicioso e fui construindo uma ideia de carreira, porque é difícil, e és treinador e tenho certeza que partilhas a minha ideia, que isto nos projetos de treinador é sempre complicado, mas acima de tudo eu projetei, quando entrei no treino há 10 anos atrás, de fazer o percurso todo que era de camadas jovens, para ir experienciando e experimentando e percebendo se a ideia resultava, porque eu já tinha uma ideia naquela altura
a minha ideia de jogo foi crescendo, mas a vontade de ter bola, a vontade de subjugar o adversário muitas vezes ao nosso jogar, teve sempre. E aquilo que foi a formação, nós falámos muitas vezes que na formação não é importante ganhar, mas é importante ganhar. Claro. É importante nós ensinarmos a ganhar. E também aprendi muito naquele momento, porque se calhar valorizei muitas vitórias que não devia ter valorizado, e se calhar as vitórias reais daquilo que foi a formação eu só percebi mais tarde quando os jogadores foi ficando a marca e nós percebemos que foi marcando. Depois, eu acho que a entrada, quando eu vou para os Júniores do Vilaverdense, aí sim acho que começou o primeiro grande desafio, foi quando surgiu a possibilidade do Desportivo do Ronf. Havia um diretor e um amigo, António Oliveira, que o menino tinha sido meu jogador e tinha ficado marcado a forma exigente como eu trabalhava, e naquela altura sentiu que em Ronf era preciso uma mudança de paradigma em termos de treinador. E nós sentimos hoje na Pro Nacional e também na Divisão de Honra essa mudança. Os clubes começam a procurar alguma coisa diferente daquilo que existia. E tem sido falado aqui no programa e é verdade. E quando chego em Ronf eu acho que há um sucesso quase imediato porque nós temos ali uma fase muito positiva. E eu acho que foi ficando a marca. A marca do futebol positivo, uma marca de ideia. E o Domiense, eu não vou chamar namoro antigo, mas já me tinha proposto ir para a formação há uns anos atrás. E portanto eu já conheci o Nelson, mas não havia ali uma relação, e eles foram atrás de um perfil. Eles procuraram objetivamente um perfil, e eu sei que eles reuniram com outros treinadores, e depois de reunir com esses treinadores definiram quem era a pessoa, que era ambiciosa, alguém que viesse com uma ideia de jogo arrojada, alguém que fosse altamente confiante no sentido de dizer ok, é isto que nós precisamos e vamos tentar, e eu acho eu que assento perfeitamente nesse perfil, porque acabei por ser a escolha. Há uma expressão tua, e porque falaste aí do campeonato na honra que tu disputas está-me a falhar agora o nome? Pelo Ronf, muito obrigado. E que acabámos por subir à Pro Nacional. Exatamente, acabaram por subir à Pro Nacional. Mas há uma expressão tua que ficou, e aliás, ela agora ainda continua a ser utilizada, e eu acho que tu fostes o primeiro que a disseste, dos gajos, já nem sei contra quem é que foi. Contra o Ponte. Foi contra o Ponte? Olha, foi contra o Ponte. Não sabia, mas não sabia. No Mister João Fernando. Que tinha um orçamento pornográfico e depois ainda é uma expressão utilizada. E comecei a reparar no teu trabalho aí. Mas esta questão de teres treinado na formação no Sub-13 do Porto, não sei se treinaste mais no Porto além deste escalão. Eu no Porto trabalho com Sub-11. Okay. Dragon Force é que passo entre traquinas e juvenis, passei nos escalões todos, até porque na altura na Dragon Force eu tenho 2 subidas com juvenis em anos consecutivos, da segunda para a primeira e da primeira para a Divisão de Honra. Fora depois campeonatos ganho informação que acabaram por acontecer. Depois o meu último ano é nesse projeto de élite do Porto, e é quando depois saio e vou para o Vilaverdense e começa aí o projeto de júnior. Mas achas que esse processo de experimentar, testar, porque eu quando olho para, e tu falaste uma coisa muito interessante, que era festejavas algumas vitórias que se calhar nem eram de se festejar, e eu senti isso na formação. Eu evoluí a minha ideia de jogo e o meu jogar, principalmente nas derrotas, porque era aí que eu aprendi à séria e via o que é que estava mal na minha ideia de jogo e como é que alguém do outro lado explorava isso. Achas que é importante? Porque nós estamos numa fase em que vemos muitos treinadores, e temos falado aqui e ali sobre este assunto, vemos muitos treinadores a chegar diretamente em equipas séniores que não tiveram tempo para testar, que ninguém sabe muito bem qual é que vai ser a ideia de jogo deles. Achas que é importante este percurso nos escalões de formação? Até para testar, já nem entro muito se ganhas mais ou se perdes, no Porto, de certeza ganhas muito mais do que perdes, de certeza absoluta, mas achas que é importante por causa do teste que nós fazemos até à nossa própria ideia? Na minha opinião, e olhando só, eu costumo dizer que não há treinadores séniores nem treinadores de formação. Há treinadores que depois, pelo aquilo que é o perfil, se podem ajustar mais à formação ou não. Eu diria que infelizmente, não é? Porque era bom que houvesse treinadores de formação. E eu acho que ainda existem poucos. E eu acho que o problema do futebol de formação é o valor que se paga no futebol de formação. Porque nós não podemos querer que um treinador seja ambicioso em juvenis ou júniores ou iniciados na formação a ganhar os valores que se ganham. É impossível. O treinador ambiciona muitas vezes, e o que eu sinto dos treinadores é que ambiciona muitas vezes o futebol sénior por causa disso mesmo. Não só até
pela visibilidade que dá, mas também pelo aspecto económico. Agora, na minha opinião, esse trajeto para mim foi fundamental. Foi fundamental porque eu pude experimentar, pude errar e, acima de tudo, pude perceber uma coisa muito importante, que é, eu percebo que nas derrotas nós aprendemos muito. Eu, ao fim das 2 subidas de juvenis, eu tenho um ano, nós subimos até à divisão de honra, construímos um plantel praticamente novo, todo o primeiro ano, e as coisas não correram bem, porque a diferença competitiva, naquele momento nós levámos aquele baque e as coisas não correram bem. E a verdade é que foi um ano que ensinou muito, mas eu acho que as vitórias nos podem ensinar. Podem nos ensinar a ganhar, podem nos ensinar a perceber o que é que nós estamos a fazer bem para ganhar, e eu acho que é muito importante nós debruçarmos nas vitórias, qual foi o nosso comportamento que nos levou a ganhar, porque é um comportamento que vamos fazer mais vezes, porque nós nas derrotas tendemos a olhar para tudo, para todos os detalhes. Às vezes há detalhes que são insignificantes, porque nós perdemos às vezes porque eles são melhores, conseguiram explorar coisas, porque às vezes tem uma equipa melhor, mas eu acredito que as vitórias e a formação dá-nos isso. A formação dá-nos a possibilidade de chegarmos a um treino e de experimentar uma metodologia, um método, uma ideia, dizer assim, ok, eu vou treinar isto para chegar aqui. Para mim foi importante em termos metodológicos, porque eu hoje olho para a minha equipa e consigo desenhar em termos de semana e dizer, ok, eu vou treinar desta forma para isto no jogo aparecer isto. E eu revejo aquilo que é o treino e revejo depois aquilo que é o comportamento em jogo, até porque nós trabalhamos muito em cima de uma ideia para a equipa adversária, dentro sempre da mesma lógica, mas trabalhando alguns posicionamentos diferentes, e essa experiência deu-me isso. Agora, a chegada direta ao futebol sénior, é impossível eu saber, acho que não ia ser a mesma coisa, até porque na liderança, embora não pareça, existem coisas que são similares. Eu acho que no futebol distrital acaba por haver uma coisa que não é similar, que é o facto de eles trabalharem. E nós estamos a lidar com homens que trabalham e que têm outras coisas e que não chegam ao treino só pensar no treino. Nós na formação, um jogador, embora seja na escola, se calhar o pai pergunta mais pressa como é que correu o treino e o jogo do que como é que correu a escola. Sim. Infelizmente, e, portanto, sim. Infelizmente, mas a verdade do nosso contexto é este. E, portanto, o treino ali, o jogador é quase como se fosse profissional. Nós podemos fazer o que quisermos com os miúdos, que eles também vão acreditar cegamente no que nós estamos a fazer. Quanto ao futebol sénior, depois temos esse lado humano, e eu acho que aí foi o grande crescimento que eu tive. E até falando dessa situação, estamos a falar de um treinador que estava há 1 ano e meio no futebol sénior e que tem uma reação depois de um jogo que foi de uma emoção extrema. Nós empatámos aos 89 e sofremos o golo aos 94, e a reação que eu tenho no fim é uma reação de um jovem, de um treinador que estava a aprender e que percebeu, porque a minha análise a partir daquele momento de tudo o que se estava a passar foi completamente diferente, e nós acho que temos que ir crescendo, e eu continuo hoje a cometer erros, e se calhar menos, e esses de comunicação faço menos, porque aquilo que me deu estes 10 anos foi olhar para o jogo agora mais objetivamente e dizer, ok, passou-se isto ou passou-se aquilo, eles foram melhores e foram piores. E acho que isso, para o treinador, é extraordinariamente importante. Mas no meio disto tudo, aparece o Ronf, estávamos a detalhar aqui a experiência no Ronf, se calhar numa altura muito atribulada de Ronf, né? Ali com alguns problemas diretivos, e realmente apareces no Ronf e revolucionas toda a equipa, e depois a equipa a praticar um excelente futebol e acaba por subir. O Ronf também te preparou para este passo do Miense, com o devido respeito que o Ronf merece, mas nesta fase o Miense está com uma aposta mais clara para campeonatos nacionais em comparação com o Ronf, mas o Ronf também te prepara para este passo? Sem dúvida. Eu tenho um carinho muito grande por Ronf, primeiro porque acho que é um clube de Guimarães muito grande. Sim. E é um clube que eu ainda hoje acompanho, porque acho que é um clube que vai crescer, tem todas as condições para crescer, está a crescer na infraestrutura. Infelizmente nós, no final do ano e meio, decidimos seguir caminhos diferentes, muito por mim, porque senti que o projeto desportivo já não ia de encontro àquilo que era a minha ambição. Dito antes do término da competição. Sim, nós falámos muito cedo. Portanto, quando o campeonato termina, já estava definido na minha cabeça, eu já tinha comunicado. Que não, até porque a minha lógica era tão agradecida. Já havia clube nessa altura? Não, eu não tinha nada. Eu objetivamente, em termos de carreira, penso sempre da mesma forma, que eu acho que é muito importante o treinador não depender de futebol, pelo menos neste nível. Porque se nós não dependemos de futebol, nós temos a vantagem de poder negociar e estar no clube quando entendemos que temos que estar. Não temos que estar dependentes nunca do dinheiro do futebol, vamos dizer desta forma. E para mim era muito importante isso. Eu, quando vou para a Ronf e chego ao final do meu percurso, aquilo que era objetivado, eu acho o projeto do Ronf fantástico em termos de aposta jovem, mas não concordava com a parte final, e posso dizer objetivamente, porque eu gosto de ganhar mais vezes ao fim de semana do que perder. E para mim, naquele momento, deixou de fazer um bocadinho de sentido. E então eu decidi, ok, ficar sem clube. Depois a paragem também veio precipitar outra coisa. Não é? O ano seguinte é um ano completamente atípico.
E há um ano que, eu também não vou mentir que não tive nenhuma proposta. A proposta que eu recebo é, alguns em maio, quando fui para o Vizela, que tive 2 meses em Vizela na equipa de sub-19, porque até lá eu não tinha tido nenhum convite, nem tive nada, e tive parado. Na mesma lógica, como não precisava de futebol, serviu para reciclar, para estar a trabalhar, para ir acompanhando, depois também numa época com muitas paragens. Sim, um ano muito atípico. Acabou por condicionar tudo. Não, mas essa visão permite-me que te diga que eu concordo muito com ele. Acho que temos de ter, eu quase que diria mesmo que a gente dependa um bocado, mas aí é mais difícil, mas acho que temos de ter sempre essa capacidade de olhar para o projeto e ver se o projeto vai de encontro às nossas pretensões enquanto treinador e em relação à carreira, e eu estou a viver isso agora, portanto toda a gente fica muito admirada por como é que eu continuo a recusar alguns projetos, porque estou à espera que apareça um projeto que eu acho que é bom para mim, e como não estou dependente do futebol e não quero à força toda chegar lá por portas e travessas, prefiro chegar de outra forma, e portanto concordo muito com essa visão. Em relação à tua equipa técnica, que tu já falaste aqui dela, já referenciaste, é uma equipa técnica nova. Tu achas que primeiro, que falasses um bocadinho sobre ela e que descrevesses as ações de cada um, mas achas que, nós também temos falado muito neste programa, começa a haver conotação positiva o técnico X trabalha com o técnico Y, esta simbiose de equipa técnica, tu achas que é importante isso? Acho que é fundamental. A minha equipa técnica é construída desta forma. O Guilherme é o que está comigo há mais tempo, que está desde o Vila Verdense, desde esse ano. O Guilherme, neste momento, está muito direcionado para aquilo que é a prevenção de lesão. Nós aplicámos um programa antes do treino. Sim. E é ele que está direcionado para a parte mais individual do jogador, tudo o que for esse trabalho, e na operacionalização do treino. Depois temos, neste ano, a entrada do Martins, que foi meu diretor desportivo no Ronfi, que eu via qualidades humanas muito boas para operacionalizar o treino e para na equipa técnica dar o passo seguinte, que era o jogador, ter alguém que tivesse sido jogador, que tivesse essa experiência e que nos pudesse passar essas sensações que muitas vezes, quando nós não fomos jogadores, pelo menos no nível maior, não as temos, e temos que ter. Sim. Depois o treinador de guarda-redes, o Sá Pereira, foi escolhido por mim esta época, uma pessoa que para mim é fundamental, porque é de facto treinador de guarda-redes, o Vítor Sá Pereira. Eu não sabia, peço desculpa, porque eu também não sei tudo, não sabia que ele estava na tua equipa técnica. Ele começou a trabalhar comigo em Vizela, na altura não consegui levar o Guilherme, naqueles 2 meses estive eu e o Martins e o Sá Pereira, e depois quando seguimos para este projeto ele segue. E o Sá Pereira tem todas além de ser treinador de guarda-redes, para mim o treinador de guarda-redes é verdadeiramente um treinador de guarda-redes, isto é, ele treina os guarda-redes e tem o tempo que, dentro do microciclo dele que pretende, está no treino de equipa dentro sempre da nossa ideia, mas é ele que define quem é que se joga o A, se joga B ao fim de semana, é sempre com ele. Depois nós, na equipa técnica do Domiense, ficou o treinador de guarda-redes. Alguém aí com capacidades humanas de diálogo e até de visão. Eu conheço o Vítor de outras andanças, de outros campeonatos, que nada tem a ver com futebol, portanto é alguém que eu estimo há muitos anos, portanto estamos a falar tipo Vaticano e coisas assim do género, e mesmo o trabalho que ele acaba por fazer no Gil Vicente, portanto é alguém que eu acompanho, por acaso desconhecia e falhou-me aqui isso, porque é alguém que eu gosto. É um homem que também me dá balneário, sim, que é uma coisa importante, sim, porque ele tem essa sensação e nós crescemos nisso. Depois sempre bem disposto, não é? É sempre bem disposto, uma comunicação fantástica, porque sim, também é comunicador vida dele, nato, exatamente. Sim. Depois nós ficámos com o Baixo, que era o treinador de guarda-redes anterior, mas que para mim era muito importante eu ter o meu treinador de guarda-redes, e o Baixo acaba por ficar porque nos dá clube. O Baixo é de Dume. Sim. O Baixo ajuda-nos muito na operacionalização e conhece, acima de tudo aquilo que é o interior do clube, porque é muito importante nós termos essa mensagem, que tem sido uma ajuda muito boa. E por último temos o Luís Pereira, que foi a mais recente aquisição, que é o meu observador, vai sempre ver e construir aquilo que é a observação do nosso adversário, para a partir daí nós começamos a trabalhar na semana seguinte. Em relação à observação, há o cuidado de... Já falaste que o treino é muito pensado no próximo jogo, mas como tens agora alguém na análise e na observação novo, há o cuidado
dele entender bem a tua ideia de jogo para depois, mesmo quando está a olhar para o adversário, encaixá-la na tua ideia de jogo? Sim, ele teve connosco a pré-época, e além de, porque é assim, uma coisa é nós conversarmos sobre o jogo, outra coisa é estarmos no treino a operacionalizar, ele teve na operacionalização, Ele faz campo? continua connosco. Ok. Agora nesta fase menos, porque nós trabalhámos depois a questão do vídeo, nós não damos nesta fase muito valor ao vídeo no sentido de mostrar ao jogador, achamos que é mais importante replicar aquilo que é em treino. Nós trabalhamos, ou eu tento trabalhar dentro daquilo que é a lógica da periodização tática, embora vá colocando nuances na semana, sempre nesse sentido. E o Luís teve que fazer esse trabalho de campo, de perceber, e ele também tinha muita vontade disso, e depois é grande paixão. Acima de tudo é nós procurarmos, para me ajudar, as pessoas que têm paixão. O Sá Pereira é apaixonado pelo treino de guarda-redes, o Martins e o Guilherme são apaixonados pelo treino, pelo jogo e pela forma de estar, e o Luís Pereira é apaixonado pela observação e acaba por nos dar isso, porque é alguém que está sempre à procura de mais, à procura das melhores ferramentas. Sempre que os clubes autorizam, nós filmamos o adversário e depois trabalhamos um bocadinho em cima. Já tivemos experiência de não autorizarem, mas depois é construído o relatório e ele vai sendo os meus olhos e dizendo, olha, acho que é isto, acho que é aquilo, e a partir daí nós construímos a nossa ideia para aquele jogo. Desviando só aqui, só porque tu referenciaste e porque é uma pergunta que eu não tenho cá, como é que está a Série A nível de transmissão dos jogos? Aqui nós sabemos, temos muitos jogos que começam a ficar disponíveis para toda a gente, porque são transmitidos nas redes sociais. Como é que está na Série A? Eu continuo a achar que é pobre, e contra mim vou falar porque o Domiense está agora com alguns problemas de lado de logística para conseguir transmitir o jogo, mas eu continuo a achar que é pobre. Acima de tudo, porque se um clube vier ao Domiense e pedir para filmar o jogo por causa de uma observação, eu acho que não faz sentido não autorizarmos. Mas agora, se for um adversário que não está envolvido no jogo, permites na mesma que eu acho que a lógica tem que ser a mesma. Eu acho que é uma lógica de valorização para todos, porque se nós olharmos e fizermos a transmissão em direto, não percebo porque é que depois nós retiramos a transmissão. Sim. Porque é difícil haver aqui muitos segredos. Porque depois no jogo, se nós formos competentes e se nós continuarmos a crescer como equipa, vai haver sempre alguma coisa que é diferente. Eu acho que isso também ajuda a nós, pelo menos para mim, em termos de ambição, como é campeonatos profissionais, pensar dessa forma. A equipa técnica está pensada dessa forma e, portanto, eu não vejo muita lógica e nós escondemos. Estamos assim, olha, não deixamos filmar o próximo jogo, está lá alguém a ver. Ou a seguir nós vamos jogar contra o adversário se for em casa vai filmar. Parece-me lógico haver esta partilha, até porque acho que nós todos crescemos. Nós tivemos nos campeonatos profissionais jogos todos disponíveis para todos. Claro. E acho que é uma forma de crescer. Na Série A, eu sei que alguns clubes transmitem, parece-me que depois se retiram, mas nós, como trabalhamos, como o Luís faz esse trabalho, eu acabo de estar muito focado naquilo que é o próximo jogo e o próximo adversário, porque para nós, treinadores, é a final seguinte. Certo. Mas olha, há muitos, aqui também acontece isso, dos jogos que são metidos e são retirados. Tenho alguns treinadores que falavam comigo sobre essa problemática. Há uns sitezinhos online que tu pegas no link quando ele está a ser transmitido e sacas. E, portanto, se precisares eu envio-te o link, que já enviei para 5 ou 6 treinadores, envio-te o link na boa, porque aquilo é super simples de fazer, é só meter mesmo lá o link e aquilo começa-te a sacar o jogo e eles depois podem tirar à vontade que o jogo fica disponível para ti. Eu acho mesmo uma estupidez. Acho que é estupidez, acho que ninguém ganha com isso, e perde a competição. Achas que também, só para não fugir do assunto e para eu rematar de uma vez por todas, achas que a associação deveria ter um papel aqui de dar um morro na mesa e dizer e obrigar os clubes? Já tentou com o Maicujo, já falou de muitas coisas. Eu até acho que a associação devia ser ainda mais ambiciosa e devia ser a própria associação a transmitir todos os jogos. Definir alguém em cada clube e estamos a falar de 14 jogos, são 12 equipas. São 13, são 14 equipas, 13, Pronto. são 26, acabamos de ser 26 em cada... Portanto, estamos a falar de 13 jogos, eu acho que não seria assim tão difícil de arranjar em cada clube alguém que fosse responsável, e este é responsável por passar a transmissão para a associação e a associação transmitir. Achas que a Prova Nacional precisa desse passo? Achas, porque nós, como é que tu valorizas um treinador, como é que valorizas uma ideia de jogo, como é que valorizas o jogador, não é? Porque os clubes, supostamente, querem tirar algum rendimento dessas questões todas. Eu acho que a sensibilização parte da associação, mas acho que tem que partir dos treinadores o querer mudar isto.
porque nós treinadores temos que perceber que a nossa valorização está aí. Se eu tenho uma ideia de jogo, independentemente de qual é que seja, e se nós queremos valorizar e se nós queremos ir para os campeonatos acima, acho que é isso que temos que vender. Isto depois tem muito a ver com essa parte da ambição. E o que eu sinto é que muitas vezes, não sei, parece que estamos a esconder alguma coisa. Eu acho que futebol, e eu primeiro acho que os treinadores só são diferentes na ideia, porque se nós usarmos um método, uma metodologia diferente, o que é, todas vão ganhar e todas vão perder. Há uns que vão ganhar mais vezes que outros, mediante a qualidade dos jogadores, mas não acredito também que exista iluminados de treinadores que tenham um segredo, e encontrei um segredo, porque já foi tudo muito experienciado. Acho que parte dos treinadores e do clube ter essa vontade, porque um clube que deixa a transmissão permite depois ver os jogadores, ver a qualidade daquilo que está a ser feito e pode valorizar até, se calhar, atrair mais patrocinadores, se calhar atrair mais gente a olhar para o jogo e dizer assim, exatamente. Ok, aquilo é importante, esta equipa joga aqui. Se nós retirarmos isso, eu noto que os clubes começam a ter essa preocupação na imagem. Não é? Nós hoje procuramos nos clubes e começamos a ter essa preocupação, mas acho que falta esse passo, porque o mais importante, nós às vezes esquecemos que o mais importante é o jogo. O mais importante é valorizar o jogador, é nós podemos nos sentar e dizer assim, eu em vez de ver a Primeira Liga, se calhar até vou ver aqui o jogo da Pro Nacional porque eu conheço, mas se eu não tiver acesso, eu vou acabar por continuar sem ver esse jogo. E outra componente para mim que é essencial é como é que nós podemos atrair adeptos para o campo. Isso pode ser um método. Nós temos o jogo sempre transmitido, o adepto não vai, mas vê a equipa e diz assim, alto lá, a equipa até joga bem, e eu se calhar para a próxima semana vou ver o jogo. Eu acho que parte muito por aí, eu acho que o treinador devia, e eu tenho falado sobre isso, e eu na minha opinião continuo a achar o Domiense agora está com esses problemas, não está a conseguir mesmo, mas quando transmitir acho que deve ficar, porque acho que valoriza toda a gente. Concordo perfeitamente. Como é que é um microciclo do Domiense? Já disseste que é muito focado no próximo jogo, já falaste aí de priorização tática, mas treinam 4 vezes? 4 vezes. Certo? E como é que distribuis dentro do microciclo esses 4 treinos e como é que eles são pensados? Eu no primeiro treino, após o jogo, nós folgamos no dia seguinte e a seguir eu gosto de chamar o equilíbrio de cargas. Eu não gosto, nesta fase não temos feito, nunca dividir os jogadores que jogam dos que não jogam, sempre como grupo, embora com o passar da época, nós sabemos a carga pela PSE. Sim. Vamos sabendo qual é a carga que o jogador tem e é importante ir gerindo por aquilo que eu disse no início, porque eles não são profissionais e é importante nós, como é aquele método, que são eles que vão dizendo, é importante. E nós vamos equilibrando ali a carga, no treino, ou a questão de ser apoio ou não ser, ou a questão do jogador ter mais descanso ou não ter, e vamos começar nesta fase a olhar mais também para aqueles que têm feito mesmo muitos minutos e aí sim começar-lhes a dar um treino de recuperação e nos outros dar a carga. Depois, outros 3 treinos aquisitivos, nós trabalhamos dentro da lógica da periodização tática daquilo que são os 3 grandes princípios da periodização, em que no primeiro dia nós trabalhamos a componente da tensão e olhamos para os espaços mais reduzidos, sempre dentro do nosso jogar. Se nós interpretarmos que houve ali algum erro e que temos de trabalhar num espaço mais pequenino, vamos trabalhar sempre dentro dessa lógica. Se sentimos que as coisas estão bem, vamos valorizando e tentando fazer a nossa forma de jogar crescer. No terceiro dia, para o jogo, trabalhamos os grandes, vamos pôr ali o campo grande e começamos a trabalhar. E eu quando falo aqui muito focado no adversário é assim, para nós é sempre a nossa ideia. É como é que nós vamos conseguir desta vez, às vezes pode ser com mais um interior, menos um interior, sim. Às vezes pode ser com os alas mais profundos ou menos profundos, é trabalhar esta ideia e acima de tudo dar essa experiência ao jogador. O jogador passar por esse momento durante o treino e nós experimentamos também ali e depois irmos procurando os jogadores que interpretam a melhor a ideia que nós temos para aquele jogo. Se nós percebemos que é com um espaço interior, nós vamos batendo naquilo, desde o primeiro dia aquisitivo até ao último. E no último, trabalhar no regime da velocidade, mas sempre da velocidade da decisão e de nós termos muitas vagas no que é uma transição, no que são mais os subprincípios dos princípios fundamentais. Dentro dessa ideia de jogo, é verdade que já começas a ser reconhecido como um treinador que privilegia muito a posse de bola, mas trabalhas também, portanto a equipa está preparada também, por exemplo, para estar a sofrer, estar 20 minutos a defender porque o adversário está aí para cima e o adversário está forte. Neste momento, também, porque eu quando olho para a periodização tática, que também bebo muito da periodização tática, acho que por vezes falta-lhe isso, falta-lhe dentro da nossa ideia de jogo, né? Falta depois reconhecer os momentos em que nós não podemos ter em jogo, executar a nossa ideia de jogo e temos que nos agarrar a outras coisas. Há essa preocupação dentro da vossa equipa? Sim.
Porque nós, a minha lógica de treino, periodização tática, é o que assenta os 3 princípios, mas nós vamos bebendo muita coisa do que está à volta. Eu acho que o melhor treinador é aquele que reconhece o que é feito de bem e vai repetindo. Eu acho que o treino de cenários é importante, sim, porque se nós temos uma equipa no treino que está com bola e que nós criamos a condição para a equipa estar em organização ofensiva há muito tempo, há uma equipa que vai estar a sofrer. E essa equipa é a nossa equipa. E nós, se trocarmos aquilo que é as funções da equipa e os jogadores forem passando e se forem relacionando eu contigo, amanhã com o outro, eu acredito muito que a seguir, quando a equipa nos puser em organização defensiva, nós ficamos em organização defensiva e somos capazes de sofrer. E acima de tudo é o falar muito na ideia. É o jogador saber que nós temos esta ideia, mas eles também têm qualidade. Há equipas que vão chegar e nos vão pôr a defender baixo. Nós em Sampaio de Arcos estávamos a ganhar 1-0 e tivemos que sofrer, tivemos que acrescentar o médio, tivemos que estar naquele momento de sofrimento, porque o Sampaio, de facto, levou-nos para esse jogo. Embora eu tenha tentado que a equipa se mantenha à frente, às vezes é muito simples dizer, mete-se mais uma avançada a pressionar e vai-se. Só que a outra equipa também consegue ter bola e consegue nos pôr nesse momento. E o que eu sinto dentro do treino é, além de nós trabalharmos aquilo que é a nossa ideia, é trabalhar cenários. Trabalhar cenários de pôr uma equipa a perder ou de imaginar no treino como é que eu posso pôr aquela equipa num estado até de ansiedade, em que nós podemos pôr as decisões todas a favor de uma equipa e outra equipa vai passando. Porque a periodização tática é nós ensinarmos a nossa ideia de jogo, fundamentalmente. E seja ela qual for. Seja ela qual for. E aí foi um dos grandes crescimentos que eu tive na formação, que eu achava que havia uma ideia de jogo que era a de ter bola, que era absolutamente extraordinária e todas as outras não eram boas. E hoje tenho uma ideia completamente diferente. A ideia é boa quando ganha, no futebol sénior, porque é rendimento objetivamente, e depois cada um de nós vai ter. Eu quando falo em ter bola, eu até nem gosto de ser confundido com ter aquela... Eu gosto que as minhas equipas vão mesmo para cima e que tenham bola dentro do adversário. E custa-me muito, por isso é que nós também trabalhamos muitos cenários, que é, se nós tivermos que mudar alguma coisa no nosso ataque posicional para continuar a ter bola, nós estamos preparados para isso. Como também estamos preparados para sofrer o golo, como vamos estar preparados para reagir. Nós, na pré-época, tivemos situações extraordinárias que a nossa equipa responde. Quando está a perder ou quando sofre, reage de forma muito positiva. Isso dá-nos essa embalagem. Também já falamos aqui um bocadinho sobre as ambições e eu diria que as coisas estão a correr mesmo muito bem em relação a essas expectativas, mas como é que tu olhas para o futuro? Eu sei que até pelos sinais que já deste nesta conversa, que és alguém que olha para o percurso que tem que fazer e sabe o que é bom ou o que é que não é bom para o seu percurso, mas onde é que te vês a chegar e onde é que anseias chegar? A minha missão é a Primeira Liga, objetivamente. Tudo aquilo que poderia ser de mais positivo será, mas objetivamente é a Primeira Liga, campeonato profissional. Eu já senti o sabor de ser profissional. E achei que mais importante que ser profissional é nós acharmos que estamos no sítio certo, independentemente, porque às vezes as pessoas perguntam, estás no Domiense, corre mal, isso corre bem. Era a pergunta que fez o campeão nacional deste ano e é uma pergunta que temos que fazer. E nós não temos que ter medo dessa ambição e não temos que ter medo. E eu neste momento quero-me preparar para ser treinador do Campeonato de Portugal. Não sinto neste momento que seja esse treinador, mas sinto que posso crescer junto com os jogadores, porque nós fomos buscar jogadores que me vão ajudar e que diariamente me ajudam. Quer no caminho de jogo, quer no caminho de liderança, e são eles que nos empurram e eu acho que acima de tudo é a minha honestidade com eles que nos ajuda. E aquilo que eu me vejo é neste momento a querer ser um treinador de Campeonato de Portugal. Depois de ser de Campeonato de Portugal, querer crescer para outro patamar, mas indo dando passos seguros, dizer, ok, eu cheguei à Pro Nacional, mas sou um treinador de Pro Nacional, que se me contratas, eu consigo pôr as equipas com esta ideia, consigo atrair se calhar estes jogadores por causa desta ideia. E é neste momento é isso que está aqui na minha cabeça e, acima de tudo, colocar o Domiense no Campeonato de Portugal, que é o grande objetivo. E achas que quando olhas para a equipa técnica, é evidente que vais responder que sim, portanto isto é uma pergunta de lá para Alice, mas melhor, se estivessem em campeonatos profissionais, o que é que acrescentarias na tua equipa técnica? Neste momento acrescentava... Quando falo de campeonatos profissionais, primeira e segunda liga? Aquilo que foi a lógica de contratação desta equipa técnica, e eu acho que não há equipas, eu aí vou dizer que a equipa técnica profissional não é muito diferente da amadora, porque nós, na amadora, temos uma obstinação no trabalho inacreditável. Certo. Porque alguém que trabalha o dia todo e depois está na observação, está no planeamento e está na execução do treino, está pronto para tudo. A partir do momento que seja, tu pensares no treino para de manhã
e depois o resto do dia você já o fazes, porque no trabalho muitas vezes já estás a pensar na equipa, já estás a pensar como é que vai jogar, como é que vai ser o treino, como é que não vai ser, e depois todas as coisas que são, e acima de tudo, na nossa equipa técnica eles têm a fazer o mesmo percurso que eu, que é levarmos, subir o patamar de fórum, porque se hoje chegasse e me dissesse, chegasse a segunda liga, nós não estávamos preparados, esta é a realidade, porque não tivemos nunca nesse contexto nem jogadores que nos dissessem, ok, atenção que aqui devia ser assim ou desta forma é melhor. E a equipa técnica vai fazer esse crescimento e aquilo que eu mais admiro neles é, eu não consigo ter ninguém na minha equipa técnica que trabalhe menos do que eu ou que tenha o mesmo credo que eu, porque se tiver eu sou muito, muito honesto e gosto muito deles por causa disso, porque eles têm esta obstinação, eles procuram, eles estão sempre a querer mais e a trabalhar, a perceber aquilo que é a nossa ideia, porque nós projetamos-nos para cima. Eu acho que o correto da nossa ambição é nós projetarmos. Eu trabalho aqui com a mesma dedicação, se me dessem uma equipa profissional, era exatamente a mesma coisa e eles igual. Sim, mas a pergunta ia mais em direção a, com orçamento, o que é que acrescentarias na tua equipa técnica? Eu neste momento, sinceramente, dentro dos que tenho, os clubes profissionais acabam por ter agora os departamentos de rendimento, sim, que nos dão todo esse lado. Eu acho que isso é fundamental, como é a questão da nutrição. Mas quando eu olho para o Domiense, eu já vejo essas coisas. Nós dividimos mais, mas já existe a parte da suplementação, já existe a parte do controle da carga do treino. Claro que somos nós a controlar, por exemplo, com a PSE e não, por exemplo, com o GPS. Explica o que é a PSE, porque lá em casa é a escala subjetiva de esforço, porque vai dando o valor que o jogador tem, que ele acha que tem naquele treino, e depois aquela multiplicação vai-nos dando por semana, percebendo ele. E quando eles, neste contexto é muito importante, porque às vezes eles têm um trabalho... Nesta fase, o que é que acrescentarias na equipa técnica? Acrescentava essa parte dos departamentos que têm que existir já e que nos dão mais informação, porque eu acho que nós temos que perceber quais são as informações importantes. As estatísticas são importantes e eu acho que a nível profissional e ao nível do detalhe temos que as ter, mas eu acho que há outros fatores mais importantes e acredito completamente que a equipa técnica vai conseguir fazer isso, mas acima de tudo era obter mais informação daquilo que até é rendimento e controle do jogador para conseguirmos ter o jogador ainda a nível de rendimento mais nivelado por cima. Nós agora vemos treinadores profissionais da Primeira Liga e da Segunda Liga muito preocupados com as questões da comunicação, mas na realidade vemos em Campeonato de Portugal, vemos em Liga 3, vemos em Pro Nacional. Achas que o treinador português cada vez se preocupa mais com essas questões de como é que comunica, para quem comunica, como é que comunica? Achas que isso está a ganhar um papel importante no nosso futebol? Eu acho que sim. Eu começo a perceber que os treinadores têm essa preocupação. Eu acho que o crescimento do treinador para chegar aos patamares profissionais é isso, porque nós começamos a não ter um monólogo, começamos a falar para muita gente. E é importante termos cuidado. Eu dou um exemplo muito prático da minha experiência, que foi o meu comportamento no banco. Eu fui crescendo a nível do comportamento do banco, percebi que havia coisas que não fariam muito sentido. Acima de tudo, porque nós não influenciámos o jogador como eu achava que influenciávamos, mas essa comunicação vai desde antes do jogo, com aquilo que nós dizemos, até ao final, como estes momentos que temos, mas acho que está a começar a haver cada vez mais essa preocupação, até porque os treinadores estão a renovar-se naturalmente e isso traz coisas novas e a comunicação acaba por ser o ponto, na minha opinião, fundamental. Nós na Série B estamos a ter muito essa renovação de treinadores. Na Série A também começa a acontecer. Tu achas que a Pro Nacional está a passar por um novo paradigma em relação aos treinadores? Acho que não é só o Pro Nacional. Eu acredito que o futebol português está a passar esse paradigma, está a sair de uma zona que já estava há muito tempo e está à procura de coisas novas, que eu acho que o futebol está constantemente a mudar e é importante mudar-se ideias. Eu acho que nós procuramos esta questão do futebol positivo, os treinadores, eu não estou a dizer que quem está há mais tempo não tem o futebol positivo, mas há ideias que vamos vendo sempre as mesmas coisas. Acho que é importante essa renovação, acho que é importante nós olharmos, e a Pro Nacional, os clubes, se estão a procurar treinadores mais novos e até que vêm com ideias diferentes, alguma mas razão era impensável há 4 ou 5 anos termos um treinador com 30 anos, um treinador com 31, um treinador com 34, um treinador com 36 e ser nesta quantidade, percebes? Era impensável acontecer na Pro Nacional. Dizia sempre, isto é sempre para os mesmos, são sempre os mesmos a rolar, exatamente o que dizem, ou o que diziam em relação à primeira, ainda se diz um bocado, mas achas que
que esta renovação do próprio treinador português, fruto das universidades, fruto dos cursos de treinador, fruto de uma panóplia de motivos, achas que ela também vai influenciar a qualidade de jogo da própria Pro Nacional? Eu acredito inteiramente que sim. Nós hoje, quando vamos para um jogo, percebemos que há um grau de preparação muito maior, um grau de conhecimento dos jogadores muito maior, um grau de conhecimento... Não é? Nós olhamos para detalhes do jogo, claro que eu não tenho a comparação do que é que era feito antes, mas acredito que hoje esse nível de detalhe nós já conseguimos ir para o Nacional e perceber que há um detalhe tático, há equipas com variações, há equipas a fazer algumas coisas que se faz mais acima. Eu acredito também que esta renovação tem muito a ver com aquilo que foi os treinadores que foram tendo sucesso. Eu acho que os clubes começaram a perceber que, se calhar, ao investirem nestes treinadores, que o meu percurso é um percurso mais académico e um percurso de vir de baixo, de experienciar, de construir uma imagem, uma identidade, pode dar sucesso. E os clubes também procuram isso. Eu, na primeira fase, acreditava que os clubes iriam fazer isso, até com orçamentos mais baixos, para tentar modificar de alguma forma, mas começámos a perceber que os clubes que investem também estão a sair da outra ideia, perceber que afinal podemos procurar outras coisas. Eu acho que vai muito por aí, que é o sucesso dos treinadores que vamos tendo. Por exemplo, o caso do Ruben Amorim, se calhar é bom, que foi um ex-jogador, mas que depois tem um sucesso, e nós olhamos também para a Europa e percebemos que os portugueses começam a ter muito sucesso e começa a abrir essas novas portas. E há esse desejo de um dia trabalhar fora? Já tive a oportunidade e já tive o convite para a Arábia Saudita, senti no momento que não era, e eu objetivamente gostava de trabalhar cá, por tudo. Era adepto mais ferrenho de um clube grande, com o passar do tempo acabo por ir ficando menos ferrenho, mas o sonho era trabalhar num dos grandes e muito tempo. Sinceramente e objetivamente era conseguir ter estrutura para estar num clube grande muito tempo. Porque o trabalhar fora será, se acontecer, eu não vou dizer que não, porque nós na vida, que se queremos ser profissionais, se surgir uma situação que seja vantajosa, nós vamos. Muito bem. Estamos a chegar ao fim, só para primeiro dar os parabéns. Eu acho que é a primeira vez que conversamos pessoalmente e não te conhecia, gostei muito deste momento de partilha. Dar-te os parabéns pelo percurso até aqui. Espero que tenhas muito sucesso esta época. Espero que seja uma equipa de Guimarães a subir aos campeonatos nacionais. Por questões de proximidade, não me leves a mal, mas sou sempre sincero e quem me conhece sabe disso. Mas espero que tenhas muito sucesso para a vida. Dou-te a oportunidade, se tu quiseres mandar uma mensagem lá para a tua malta do Domiense, para os teus adeptos, porque de certeza que devem estar muito felizes contigo, e agradecer-te mais uma vez a tua presença. Eu tenho que agradecer a oportunidade. Este momento para os treinadores, e eu acho que vou falar pelos que tiveram cá e pelos que virão, é muito importante. Eu acho que a quarentena trouxe coisas negativas e trouxe outras positivas e trouxe esta positiva. Trouxe esta abertura de informação, que eu acho que é importante nós nos conhecermos e até nas ideias e naquilo que é o jogo, eu acho que vai melhorar. O adepto do Domiense, eu sei que eu tenho que o cativar no próximo jogo, porque no próximo jogo nós não ganharmos, o adepto, normalmente a memória é sempre do último jogo. E aquilo que eu tenho dito à equipa, e que é verdade, eu disse no final deste jogo, é nós temos que contagiar pela emoção. Nós temos que ter uma forma de jogar que o adepto nos vá ver e se sinta emocionado e que esteja com aquilo e que veja que o jogador sofre quando tem que sofrer, que o jogador ataca quando tem que atacar, e acredito que essa mensagem. E os adeptos, eu tenho que, nos últimos 2 jogos em casa, eu costumo dizer que sou privilegiado em muitas coisas, e esta é verdade, o campo teve cheio 2 vezes, que era uma coisa que nós, há bem pouco tempo, não havia nenhum adepto, e acredito que eles também estão connosco. Temos é que estar focados já no próximo jogo para ganhar, senão... Tudo muda, não é? Tudo muda. E pronto, e foi mais um Chai Futebol às 5, hoje com o líder destacado da Série A da Pro Nacional. Vocês já sabem, à terça-feira é sobre Pro Nacional que falamos, Série A, Série B, é sobre Pro Nacional que falamos, e espero mesmo que vocês continuem aí desse lado a ver aqui o nosso Chai Futebol, uma conversa pura sobre futebol. Até terça.